Agora vamos falar sobre um assunto que aflige muita gente, que pretende fazer uma dieta e muitas vezes não consegue. Até começa, mas para no meio do caminho. Qual é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam hoje? Para esclarecer as dúvidas, conversar um pouco sobre esse assunto, nós resolvemos bater um papo com alguns especialistas no quadro Vida Saudável de hoje. É o que você acompanha agora. E para falar sobre essa questão da compulsão pela comida, a ansiedade e a falta de atividade física, nós resolvemos convidar aqui a educadora física, Cristiane Guiné. Seja bem-vinda ao programa, Cristiane. Obrigada. Convidamos também o nutricionista Joaquim Abrantes. Muito obrigada, Joaquim. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E também agradecemos a Carolina Coimbra, né, Carolina? Você é pedagoga e também aceitou o nosso convite para contar um pouquinho da tua história, né? Muito obrigada pelo convite também. Seja bem-vinda. Eu vou começar perguntando para você, Carolina. A gente sabe que muitas pessoas têm muita dificuldade em perder peso. Essa palavra dieta parece assim que traz um grande peso, né, para a pessoa. Como foi essa experiência para você? Eu queria que você contasse aí resumidamente para a gente. Bom, resumindo assim, eu tive um diagnóstico ruim de estado de saúde, né? Todas as taxas alteradas, glicemia, colesterol, triglicerídeos, pressão alta. Tem um histórico familiar também de problemas de saúde, então o médico me colocou, né, na parede. Ou se reeduca, muda de vida, ou se prepara para começar agora a tomar a medicação. Você pesava quanto antes? Eu pesava 93 quilos. Você conseguiu perder dentro desse processo já quantos quilos? Eu já consegui perder 15 em 5 meses. Ainda não cheguei na minha meta, mas a gente está caminhando para isso. Bom, agora para acontecer isso com a Carol, né? A gente sabe que tem aí a questão da parte da nutrição e da parte da atividade física. Joaquim, você que é nutricionista, o que mais pesa para uma pessoa quando ela diz assim, eu quero fazer uma dieta? Então, quando a gente fala em dieta, o maior peso é o nome. Por quê? Pela dificuldade. As pessoas sempre elas levam em consideração a dieta. Quando eu falo em dieta, é um peso, é uma dificuldade. Eu tenho um prazo de validade, eu preciso fazer, eu preciso seguir aquilo, cada colherada milimetricamente. E por isso que a gente gosta de trabalhar com o paciente o quê? Não a dieta, mas sim a reeducação alimentar. Porque quando você trabalha a reeducação alimentar num paciente, ele vai tendo resultado legal, vai tendo a perda de peso e vai tendo uma mudança nos seus hábitos. No caso, você acompanha, né, a Carol, né, Cristiane? Sim, sim. Como é que foi trabalhar isso, já que ela também não apenas queria perder peso, mas ela estava num estado emocional em que ela também estava ali cheia de culpa, né? Muita responsabilidade, né, Carol? Sim. No começo foi muito difícil para ela. Ela teve algumas reações negativas, ela teve febre, ela teve dor no joelho. Então, assim, a gente foi... Pensei em desistir várias vezes. Eu, não, Carol, você é capaz, você vai conseguir, eu vou adaptar os exercícios. Então, a gente foi adaptando e hoje ela está muito bem. E obrigada, né? Muito bem. Comparando assim com aquilo que você antes, né, se deparava, que era aquela questão de comer, né, de achar que não precisava se preocupar com isso. Então tudo mudou na tua vida, né? Tudo, é como eu conversava com a Cris hoje de manhã, eu me sinto uma outra pessoa, em todos os aspectos. Não só a questão da estética, da saúde, da autoestima, né? A questão da disposição, é como se fosse uma nova Carolina, né? Que começa a renascer, a redescobrir outras formas de ter prazer com o alimento, que não você comer um prato cheio de macarronada, por exemplo, que você, né, quem gosta de comer sente prazer em comer assim. Então você começa a descobrir outras formas. Verdade. Outra dificuldade que a gente tem, a internet ela está aí para lhe dar várias informações. E às vezes o paciente ele já chega no nosso consultório, no nosso dia a dia, como na atividade física. Hoje tem as redes sociais que eles te trazem muita informação. E as pessoas têm que saber filtrar isso. Porque eles chegam no nosso consultório
fulano, ciclano fez isso, teve objetivo. Gente, quando a gente fala em pessoas, cada uma tem o seu biotipo, cada um tem a sua estrutura. Exatamente, é sobre isso, viu, Joaquim, que a gente vai falar. Cada pessoa, cada caso é um caso, vamos dizer assim, né? Mas vamos aprofundar mais esse assunto logo após o intervalo. Não saia daí, a gente não demora, é bem rapidinho, tem que faturar, não tem jeito, mas você já pode também mandar a sua pergunta aí para todos eles aqui que estão participando conosco. Manda pelo WhatsApp 996130563, eles vão te responder, tá bom? É rapidinho, eu volto já. Bom, o Joaquim falou aqui sobre essa questão da informação que é demais, né, Joaquim? E muita gente quer comparar. Ah, mas a Carol, por exemplo, perdeu 15 quilos em 5 meses. Eu também posso perder, mas cada caso é um caso, né? Com certeza, a gente tem que adaptar, a alimentação tem que ser adaptada para cada pessoa. Tem pessoas que reagem a determinado tipo de alimentação, a determinada conduta, e tem outros que não reagem. É como a gente fala, os alimentos, eles têm princípios, ele tem atividade, e você vai ter uma resposta com ele, ou positiva ou negativa. Por isso, tem gente, só te interrompendo, tem gente que gosta mais daquilo que é doce, mais do que é salgado. No teu caso, Carol, foi o que você teve mais dificuldade aí nessa mudança de hábito alimentar? A minha dificuldade maior era a história do jantar, né? Uhum. Que eu era acostumada a jantar, chegava tarde do trabalho, a hora que eu chegasse, o que tivesse era o que eu queria comer, né? Então, quando eu procurei um nutricionista, eu pedi que ele respeitasse essa história do lanche da noite ser uma coisa um pouco mais reforçada pelo meu costume com o jantar, né? Uhum. Então, isso foi um processo. Mas assim, é interessante que com o tempo, você começa a querer comer realmente uma coisa muito mais leve. Uhum. Você não sente mais aquela necessidade. Então, vai mudando, você né? vai mudando. Então, assim, é interessante também, quando a gente fala de reeducação alimentar, é você conseguir, na parceria com o seu nutricionista, uma alimentação também que tem a ver com seu estilo de vida, né? Com a sua rotina. Então, assim, com as coisas que você costuma comer, com as coisas que você não costuma comer, como isso vai ser inserido no seu dia a dia. Então, isso é fundamental. Porque senão volta a história do sacrifício, do pesado, do chato de fazer. Da culpa, né? E é o que eu geralmente às vezes falo para o paciente, não é uma hora de conversa, não é uma hora de consulta que eu vou mudar tudo da tua alimentação. Porque, como a Carol disse, você tem um hábito, você tem um estilo de vida. A gente tem que inserir novos alimentos? Tem que mudar algumas coisas? Tem, porque senão ela não procuraria o nutricionista, não procuraria essa mudança. Mas isso tem que ser gradativo, porque as pessoas levam 20, 30 anos para ter um estilo de vida. E não é uma hora de consulta que você vai mudar tudo. Então você precisa também pensar e observar isso no seu paciente e mudar gradativamente para que aquilo realmente se torne uma reeducação alimentar. Você precisa fazer as mudanças, sim, de forma gradativa para você ter sucesso a longo prazo. Você já pegou aqueles clientes que chegam para você e dizem assim, não, vamos fazer aeróbico, professora, porque aeróbico é que eu perco rápido. Já pegou o cliente assim? Mas, não, eu quero ficar 1 hora na esteira. Para quê? Então, tipo, esse conceito já mudou. Então, hoje em dia, você faz um treino muito rápido, de 30 minutos, 20 minutos, até 40 minutos. Um treino enxuto, que a gente fala, de alta intensidade, você consegue perder. Que é o que o Circuito Fit faz, né? O Circuito Fit faz. A gente faz em 1 hora, sendo que 20 minutos ou 15 minutos a gente faz um aquecimento dinâmico, que ali já está perdendo calorias, entendeu? Então, durante o treino todo, o treino é de alta intensidade, você vai perder entre 800 a 1000 calorias no nosso treino. Agora vai muito da consciência, né? Se você tiver consciência, né, Carol? Que você foco, precisa mudar você precisa isso, ter foco. Ter disciplina. Sem foco você não consegue. Você tem que saber realmente o que você quer. Seu objetivo. Mas a maior dificuldade, na opinião de vocês, é mudar o hábito alimentar ou praticar atividade física? O que é mais difícil para as pessoas? No meu caso, foram as duas coisas. Porque eu gostava de comer bastante, comer bem, né? E comer bem, que eu digo, comer coisas que não me agregavam saúde, mas comer coisas muito pesadas, muito calóricas. E uma vida muito sedentária, de quem trabalhava demais e que a atividade física não era prioridade. Ficava sempre em último lugar. Então, as duas situações foram difíceis. Acontece, né, hoje em dia. Porque com esse estresse, essa correria da vida moderna, acaba que você vai deixando, amanhã eu começo, não, próximo mês eu começo. Quando você vê, acabou o ano. E você ou então na segunda-feira, né? Segunda Santa. A Segunda Santa. Com certeza. Se a pessoa não tiver realmente essa consciência de que tem que mudar
pela questão da saúde, pela questão estética também, cada um sabe o seu problema, entendeu? Então, assim, tem que partir dela. A gente está aqui para ajudar, entendeu? E eu acho que isso é sempre os dois juntos. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma alimentação errada, ela consequentemente ela tem um ganho de peso. E o sobrepeso, e ela não faz atividade física. Por quê? O acúmulo de gordura, o aumento do tecido adiposo, ele geralmente aumenta o sedentarismo. Então a pessoa ela não tem disposição para fazer atividade física. Então, as duas coisas geralmente são as maiores dificuldades para as pessoas, tanto a alimentação eu quanto confesso, a atividade viu? física. Nossa, ele falou para mim isso aí. Não, que é isso. Não, eu confesso que eu relaxei um pouquinho, praticava muita atividade física, mas relaxei um pouco. Carol, tenho que seguir seu exemplo, vou seguir. Por isso mesmo é que a gente está aqui hoje debatendo esse tema, porque a partir de agora, né, aqui no programa referencial, vocês vão acompanhar o meu Medida Certa. Eu vou estar sendo acompanhada pela professora Cristiane, vou estar sendo acompanhada pelo nutricionista Joaquim. A Carol lá no meu incentivo vai permanente. Estar lá, E nós vamos fazer um trabalho assim muito bacana, né, eu acredito, para perder peso e ter mais qualidade de vida. A gente quer passar isso para vocês, que é possível sim, né? Se você não tiver personal, não tiver um nutricionista, você segue aí o nosso exemplo, vai acompanhando o programa, né? E vai aí pegando as dicas. Que você pode mudar, entendeu? Se você quer mudar, você vai conseguir. Então depende de você, a gente, e como dos eu falei, suportes. o suporte está aqui, a gente Exatamente. vai te ajudar e você vai perder. Vamos sim, vamos conseguir isso. Eu quero agradecer a vocês, professora Cristiane. Vamos pegar duro comigo, firme e forte, com certeza. Né? Joaquim, também conto aí com a sua ajuda para a gente estar... Com certeza, vamos ajudar, colaborar, que o nosso objetivo é dar o suporte. É isso aí. Tenho certeza que a gente vai chegar no objetivo proposto. Se Deus quiser. Vai dar certo. Já deu. Já deu certo. E vocês vão estar aí acompanhando o resultado. Olha, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu agradeço a participação de todos vocês hoje no programa. Obrigada, Carol, por ter disponibilizado um pouco aí do teu tempo, que eu sei que é corrido, né? Para estar aqui conosco. Joaquim também. Muito obrigada. E Cristiane, muito obrigada. Eu que agradeço. E você não perca, hein, gente? A partir da semana que vem você já começa a acompanhar a nossa série Medida Certa aí, para perder peso e incentivar você a ter mais qualidade de vida, a buscar a vida saudável, né? É isso aí.